és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Momento de instrução.
Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 115 para meditação nesta manhã. Salmo 115, versos 1 a 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem, o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Lemos o Salmo 65, 66, 67, que expressam melhor do que nós como o teu amor, como a tua bondade, misericórdia e fidelidade se revelam. E nesta manhã, como gratidão a Deus, nós também cantamos aleluia e bendizemos o teu nome. Que esta breve meditação na palavra alegre o nosso coração, porque são palavras de vida e também glorifique o teu nome. Abençoa, Senhor, cada família aqui reunida, representada, guardando-os em teu nome. É no nome de Jesus que eu peço com alegria e também agradeço. Amém. O ano está terminando. Há poucos dias chegaremos ao fim. Você classificaria esse ano como um ano de lutas? Um ano mais ameno? Como pastor cristão, nós temos oportunidade de experimentar diversas emoções, compartilhar com os irmãos e irmãs. Sim, foi um ano de bastante luta. Para muitos, para não dizer para a maioria de nós. Diria, a maioria da igreja. Mas temos sido sustentados. Apesar de nós, estamos concluindo este ano. Apesar de nós. E este salmo exalta devidamente quem merece todo tributo, louvor e adoração por este ano completado. E podemos dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória,
por causa da tua misericórdia, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Sim, chegamos aqui. Um ano passou, concluído, apesar de nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Mas é verdade também que talvez você tenha caído nas tentações de recorrer a outros meios, a ídolos, nos momentos em que você sofreu angústias. Alguns luto, alguns perda de trabalho, alguns opressão profunda no seu relacionamento familiar, outros pecados em vícios, outros com situação financeira delicada. Nós passamos por tentações. Mas, infelizmente, muitos também caíram nessas tentações. Caíram na tentação de confiar nos ídolos. No ídolo do dinheiro, no ídolo do trabalho, no ídolo da família, no ídolo da carreira, no ídolo do prestígio. E nos desviamos do verdadeiro Deus e da verdadeira adoração. É um fato. E este salmo é uma declaração de fé. Ele declara que o povo de Deus confia somente no Senhor. Mas você confiou somente no Senhor esse ano? Ou colocou o seu coração em outras coisas? É uma declaração de fé, de confiança no Senhor. É uma declaração de fé de que nós não podemos comparar Deus com os ídolos, porque Ele é infinitamente superior. E ainda uma declaração de fé de que somente a Deus glória. Nós não podemos e não temos o direito de dar glória a qualquer outra coisa que seja, senão a Deus, o Senhor. E nesta meditação, que fique claro, devemos atribuir louvor e honra ao Senhor somente, confiando na sua fidelidade e na sua misericórdia. O Salmo 66, 65, nós lemos que Deus é quem abençoa o fruto do nosso trabalho. No Salmo 66, nós lemos que é o Senhor quem abençoou por onde andamos e nos livrou. O Salmo 67 reconhece que os governos deste mundo estão nas tuas mãos e é Ele quem exalta e quem derruba. Não podemos comparar Deus, o verdadeiro Deus, com os ídolos vãos. Estamos aqui, portanto, para celebrar este nosso Deus. 2 pontos aqui que eu gostaria de ver com os irmãos. É difícil definir qual o contexto em que esse salmo foi escrito e assim definir o seu propósito. Mas nós temos aqui uma ideia de que este salmo é uma resposta àqueles que zombam de Deus. Os incrédulos, que confiados nos seus ídolos vãos, desprezam a Deus. Daqueles que confiados estribados em sua própria sabedoria, desprezam o Senhor. Então, este salmo pode ter sido uma resposta
àqueles que zombam de Deus, adorando falsos ídolos. E isso está no versículo 2 a 8. As nações pagãs, aquelas que rejeitavam a revelação do Deus de Israel, perguntavam aos israelitas no momento de aflição: onde está o teu Deus? E você ouviu isso esse ano? Nos momentos de aflição pelos quais você passou? Onde está o teu Deus? Talvez o seu próprio coração tenha lhe perguntado: onde está Deus agora? E por causa dessa pergunta que só subiu ao nosso coração, nós admitimos, pecaminosamente confessamos a Deus perdão. Nós confiamos nas nossas artimanhas. Nós confiamos nas nossas estratégias. Muitas vezes. Muitas vezes essa pergunta subiu no nosso coração: onde está Deus agora? Mas esta pergunta, esta afirmação, era feita pelos povos pagãos. Nos momentos em que Jerusalém, os momentos em que o povo de Deus era afligido. E como resposta, nós lemos no versículo 2, o 3 a 8. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Essa é a nossa resposta para a pergunta do nosso próprio coração: onde estava Deus naqueles momentos? E a resposta: Deus está no céu, e Ele faz tudo conforme lhe agrada. Quais foram as profundas tribulações que você passou, em que em algum momento você desconfiou de Deus? E a resposta que Ele te deu foi essa: eu estou no céu, e eu faço tudo conforme o conselho da minha vontade. Eu não pergunto para ninguém o que eu posso, o que eu não posso fazer. E muitas vezes você, numa situação bastante difícil, teve de lutar com essa resposta: eu faço tudo conforme o conselho da minha vontade. No céu está o Senhor, e tudo faz como lhe agrada. Ele não pode ser manipulado por nós. As nossas ofertas não manipulam Deus. As nossas orações não manipularam Deus. O nosso quebrantamento não pode manipular Deus. Os ídolos são manipuláveis. Ídolos da nossa época: dinheiro, família, carreira, prestígio, religiosidade. Todas essas coisas são manipuláveis. Mas Deus não. Essas coisas têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. E todos aqueles que confiam nessas coisas também se tornam mortos, como estas coisas são. Então, na primeira parte, a resposta à zombaria dos idólatras e pagãos, que no momento das dificuldades diziam ao povo de Deus: onde está o Deus deles para os salvar nesta grande angústia? A resposta: nosso Deus está no céu para compreender a sua imensidade. E Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele não pode ser manipulado. Você tentou manipular Deus. Eu tentei manipular Deus. Mas Ele é o Deus verdadeiro,
vivo, dotado de vontade, ele jamais será manipulado. E isto é um motivo de louvor. Nós temos um verdadeiro Deus vivo. E depois de responder àquelas zombarias, a resposta muda de tom. Em quem nós confiamos? Diz um outro salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. E diz outro salmo: maldito o homem que confia no homem e faz dele a sua força. Isaías. Em quantas coisas você confiou este ano que te frustraram? A resposta, querido irmão, querida irmã, é a mesma. Eu sou Deus. A quem me compararei? A quem me compararei? Tudo faz o Senhor conforme lhe agrada. Essa é a resposta para aqueles que zombam das nossas aflições, achando que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele continua presente, ativo e benigno em nossas vidas. Na segunda parte, ele faz declarações que servem também de louvor ao Senhor nosso Deus. Ao invés de confiar os seus corações em outras coisas, aos ídolos, eles confiam somente no Senhor. E aqui nós temos uma tríplice declaração, versículos 9 a 11. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e escudo. A casa de Arão, ou seja, os sacerdotes, confia no Senhor, Ele é seu amparo e escudo. Confia no Senhor, aqui todos aqueles, e aqui pode ser incluído gentios também. Confiam no Senhor, os que temem ao Senhor, Ele é seu amparo e escudo. Ao invés de no nosso coração subirem dúvidas de onde está Deus, deve subir esta resposta: o meu coração confia no Senhor. Ele é o meu amparo e o meu escudo. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. E tudo faz conforme o conselho da sua vontade. Esta é uma resposta diante das zombarias e uma resposta diante da incredulidade do nosso coração. Foi isso que aconteceu com você no momento mais difícil? Quando você se viu frustrado ou frustrada por apostar toda a sua vida nos ídolos que você construiu? Foi essa a resposta que você ouviu? Eu confio no Senhor. Ele é meu amparo e o meu escudo. E outra declaração de fé maravilhosa, nos versículos 12 a 15. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele não esqueceu de você. Ou esqueceu? Lemos o Salmo 66 e diz: Ele nos acrisolou como se acrisola a prata, o ouro. É pôr no fogo mesmo. Colocar naquele fogo potente para purificar as impurezas. Fizeste-nos passar pelo deserto. Fizeste com que cavalos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata e o ouro. Mas afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. De nós se tem lembrado o Senhor. Eles estão sofrendo, estão sob opressão,
Os inimigos estão zombando, mas eles dizem: eu confio no Senhor. O Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor não se esqueceu da igreja. E diz ainda, não só não se esqueceu, como ele abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, os sacerdotes, e abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Esta é a declaração de fé. Nós confiamos no Senhor. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor abençoa, sim. E veja que isso aqui é totalmente contrário à teologia da prosperidade. Porque na teologia da prosperidade, Deus se torna um ídolo que pode ser manipulado por campanhas humanas. Nosso Deus abençoa voluntariamente, conforme o conselho da sua vontade, porque Ele é misericordioso e fiel. Versículo 14, ainda sobre a declaração de fé. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. E esta é uma promessa, uma declaração de fé. E é isso que Ele deseja para vocês. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os seus filhos. Vocês sejam benditos do Senhor, porque Ele é o Deus criador do céu e da terra. Ele não é um ídolo. Ao invés de prostrar-se na incredulidade, ao invés de prostrar-se com a nossa própria, ao invés de prostrar-se com a incredulidade do coração, ao invés de prostrar-se diante das zombarias, nós professamos ao único Deus. Confiamos nele e ele abençoa. Não pode ser manipulado por nós. E o versículo 16, a declaração de louvor. Diante disso, qual é a resposta que temos? Senão, bendizer o nome do Senhor, cantar louvores, andar nos seus caminhos, alegrar-se nele. Versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens, para desfrutar, né? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aqui, como se, por ser uma poesia, eu entendo que ele não está tratando do vida pós-morte. Ele não está preocupado com isso. Aqui é uma forma de nos mostrar que aqueles que adoram ídolos vãos são como os mortos. Mas nós, que conhecemos o Senhor, nós podemos bendizê-lo agora e para todo sempre. Aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que estão presos aos ídolos, estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles não podem glorificar a Deus. Mas aqueles que foram regenerados em Cristo podem bendizer o seu nome, não agora, mas para sempre. Por isso o título de hoje, a última mensagem do ano, é Aleluia, bendiremos o Senhor. E dizer com um alto e bom som, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. E encerrando, quero fazer duas aplicações. A primeira, confiarmos no Senhor.
não adorarmos outros ídolos. O mandamento nos ensina: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não lhes darás culto, nem se dobrarás, nem servirás. Os nossos ídolos atuais são outros. Nós colocamos o nosso coração em muitas coisas que não o Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 6, por favor. Mateus capítulo 6. Versículo 19. Essa é a minha primeira aplicação. Continuar a confiar somente em Deus. Neste Deus que nós vimos. É um Deus livre, totalmente capaz, todo-poderoso, dotado de vontade. Confie no Senhor. E aqui os nossos ídolos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. E aqui nós podemos colocar: você não pode servir a Deus e o ídolo que você erigiu em seu coração. Pode não ter sido o dinheiro, mas não confie em outros deuses. E a segunda aplicação, porque o nosso coração é inclinado a construir ídolos. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. O nosso coração pode enveredar-se para construir ídolos vãos e nos desviar da fé. A verdade é que há muitos que estão na idolatria, cegos para o conhecimento de Deus. E por estarem cegos para o conhecimento de Deus, estão condenados em seus pecados. Veja só, capítulo 1, versículo 22. Versículo 21, desculpa. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, e recebendo em si mesmo uma merecida punição do seu erro. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quando o coração se desvia para a idolatria e é dominado por ela, as consequências são
morte, depravação e afastamento de Deus. Nós devemos ter todo cuidado com isto. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E esta última aplicação é para aqueles que estão vivendo assim. Já foram totalmente dominados pelos seus ídolos, ou não conhecem a Deus. Que você se arrependa disso. Volte-se ao Senhor, porque Ele é benigno, misericordioso. E se você confessar os seus pecados e deixá-los, se você confessar a Jesus como Senhor, nós lemos que nós não podemos servir a Deus e um ídolo. Hoje você precisa escolher a quem você vai servir. Até quando o seu coração vai ficar dividido entre Deus e as coisas? Escolhei hoje a quem servireis. E aqueles que não temem a Deus, que se voltem a Jesus Cristo. Porque morrendo na cruz, salvou os nossos pecados e também trouxe perdão para eles. Se você está na idolatria, você não pode adorar a Deus. Você é como um morto. Os mortos não podem dizer aleluia a Deus. Mas em Cristo, você pode reviver. E tendo sido ressuscitado em Cristo, você pode então declarar aleluia. Bendirei o Senhor, o único Deus verdadeiro que salva. Que o Senhor nosso Deus continue se lembrando de nós e que Ele te abençoe. Abençoe você. Abençoe os seus filhos e os filhos dos seus filhos, por causa da sua misericórdia. Que Deus os ajude. Amém. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor,
bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda tua, Pai. És meu Senhor, meu Salvador.